Olá pessoal, se o seu projeto, sua obra, se o seu produto é muito bom e não vende, por que isso está acontecendo? Eu sou a Karina Arquiteta, ele é o engenheiro Flávio, somos do Empreendices e a gente está aqui para falar para vocês que vender não é tão simples assim, que não é como uma receitinha de bolo e só ir lá e executar. Então a gente está aqui para te dar umas dicas bem bacanas sobre como vender o seu projeto na área de arquitetura e engenharia ou em outras áreas de empreendedorismo. É isso, vamos partir do princípio que você já fez o contato com o cliente, seja ele por telefone, seja por encontro pessoal ou através de uma mídia social qualquer, e você está se preparando para ter uma conversa com ele sobre o produto que você vai vender, sobre ele ter uma necessidade, você faz aquilo que ele precisa e como é que você vai vender isso para ele. É verdade, então a gente está aqui para te dar essas dicas bem bacanas. Gente, vender não é algo tão simples, tá? Não é como eu chegar como um colega e você simplesmente conversar. Tem algumas técnicas que a gente quer passar para vocês, ok? É exatamente. E, na verdade, isso é impossível você desenvolver essa habilidade? Não. A habilidade de venda é uma habilidade como outra qualquer. Você não necessariamente precisa de nascer. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ele é um vendedor nato, nasceu com essa habilidade e tudo. Mas a coisa não é bem por aí. Mesmo um vendedor nato, ele comete muitos erros e acaba perdendo muitas vendas. E a gente precisa desenvolver essa habilidade. A gente quer exatamente evoluir um pouquinho mais, porque a boa notícia é que, embora seja uma habilidade, ela pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida para você obter sucesso numa venda, né? É verdade. E o primeiro lance é o seguinte, você tem que distinguir se a sua venda está sendo por telefone, se ela está sendo presencial, com a pessoa frente a frente contigo, ou se ela está sendo por uma mídia social, porque hoje, por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta muito utilizada em trabalho, inclusive até as redes sociais, né? É verdade. Né? Agora é importante também, sempre que possível, você tem que falar para o cliente, estar junto com ele, porque essa oportunidade de você estar tete a tete, cara a cara, olho no olho, isso aí é que vai fazer toda a diferença, que você vai conseguir transmitir o seu sentimento para ele e gerar uma empatia naquele momento da conversa. Então, sempre que você fez um contato por telefone, por uma rede social, tente ver se você consegue sentar pessoalmente com ele. Isso é muito importante, né? Verdade, verdade. E assim, quando você tiver olho no olho com ele presencial, é muito importante o local que você se encontra com ele. Ah, Karina, Flávio, mas obrigatoriamente eu tenho que ter um escritório, uma estrutura física? Não há necessidade, né? Hoje você tem muitas opções. Você pode ter um home office na sua casa, um escritório em casa. Você pode trabalhar com um escritório compartilhado, um coworking, né? Você pode ir até ele também. Você pode ir até ele também. Então, pode ir numa cafeteria. Isso, marcar em um local qualquer, desde que você esteja um local adequado para você conversar. Ou seja, um local que seja tranquilo, silencioso, sem barulho e sem perturbações, porque toda a atenção dele tem que estar voltada para você e a sua voltada para ele, porque vocês vão estabelecer ali uma conversa e ela tem que ser bem entendida por ele e bem transmitida por você. É verdade. Isso é importante. E assim, lógico, se for ele num home office na sua casa, você não vai trabalhar com ele, atendê-lo no seu quarto, olhando para sua cama bagunçada, desarrumada, não. Então, o ambiente que você está, seja ele onde for, tem que ser um ambiente agradável, um ambiente que dê uma carinha de trabalho. E além do ambiente, é muito importante a vestimenta. Então, assim, você não vai atender um cliente de chinelão, né? Não dá, né, Flávio? Não dá. Eu sempre digo que a questão da roupa, da vestimenta, o jeito como você se porta numa reunião é algo assim decisivo. É verdade. Né? Eu vou contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, trabalhando em uma companhia, eu me lembro que eu fui entrevistar uma pessoa que estava, na verdade, se candidatando para uma vaga de trabalho. Né? Agora, me chocou muito que ele veio despenteado, de camiseta, chinelo no pé, se candidatando a uma vaga de vendedor, uma vaga importante, de gerente de contas. Ou seja, só a apresentação dele para mim, foi suficiente para que eu pudesse descartá-lo de imediato. Eu nem dei atenção para ouvir, porque uma pessoa que não consegue se vestir bem, ou tá bem aparente diante de um cliente, para transmitir credibilidade. Não dá nem para começar a ouvir. Às vezes a gente fala isso, você acha assim, mas é desnecessário. Não, existe disciplinas de marketing especificamente para isso. Já ouviu falar em personal branding? É sua marca pessoal, você precisa construir isso, porque as pessoas te olham e elas têm que olhar em você e realmente assim, sentir credibilidade, ver uma referência e falar, poxa, esse cara, ele se porta bem, fala bem, ele veste bem e o local é confortável. Isso ele não vai falar, mas é uma coisa que naturalmente ele vai sentir no meio do ambiente. Então, prepara o ambiente, né, bem, e a postura.
Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas hoje, como a gente tem muito essa ligação com redes sociais, o mundo é muito conectado, até o que você posta como profissional numa rede social influencia numa conversa com um cliente. Eu não me esqueço, numa conversa que eu tive com uma colega uma vez, e ela estava fazendo um processo seletivo para contratar uma pessoa para trabalhar no escritório dela. E ela foi fuçar nas redes sociais aqueles candidatos dela. Gente, cada foto que vulgarizava a mulher, enfim, fotos que tiravam todo o conceito de uma pessoa idônea para trabalhar tudo direitinho. Então, hoje em dia, até um cliente, ele vai olhar nas mídias sociais como é sua vida pessoal um pouco. Então, cuidado com o que você posta. Isso também é importante. Isso faz parte do personal branding, né, Flávio? Exatamente, né? Bom, vamos lá. Mas enfim, você já está no local correto, tem uma postura boa e vai iniciar. Como que você geralmente começa uma conversa? A nossa dica é que você deixe o cliente falar primeiro, ouça ele. As pessoas naturalmente têm mais desejo de ouvir do que falar, é necessidade. Mas por outro lado, elas tendem a falar mais do que ouvir. A gente já sabe disso, a gente fala muito sobre isso, né? Mas essa postura é uma postura que você tem que tomar. Pergunte, e aí, no que eu posso te ajudar? Deixa o cliente expor. Né? Eu acho que é muito importante isso. Verdade. Deixar ele expor, ele vai falar sobre os problemas dele, vai chorar as pitangas da vida dele, as preocupações que tem, principalmente quando se trata de projetos, para nós que somos arquitetos e engenheiros, né? Porque projeto remete ao quê? À obra. E se tem uma coisa que a pessoa tem pavor e sempre fala que é algo absurdamente trabalhoso, quando é uma pessoa física, né? Você vai atender um cliente que é uma casa num condomínio fechado, por exemplo, obra é difícil demais, dá trabalho, porque é difícil mão de obra, sempre tem essas conversas. Sim. Então, deixa ela desabafar, ouve, depois você vai acalmá-la e vai explicar os processos. Ela vai entender que as coisas... É, dá solução. Ela vai entender que as coisas não são tão complicadas como ela imagina que é. Isso é muito importante. E tem mais, tem muitos clientes que eles chegam até a gente, nem eles sabem o que eles querem. Então aí entram lá no pouco psicologia, né, que a gente tem que ter, para você poder traduzir o que ele mesmo quer, para ele poder entender a demanda que ele precisa, né, Flávio? Exatamente. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes eles estão perdidos, eles não sabem por onde começar, então você tem que esclarecer o que ele precisa. Isso é algo extremamente importante. Eu acho isso muito interessante, até, Karina, você falar sobre isso, é porque é muito comum. A gente sempre acha que quando um cliente chega para poder comprar uma coisa de você, livraria, por exemplo, você vai na livraria e quer comprar um livro. Nem todo mundo que vai na livraria para comprar um livro sabe o livro que quer comprar. Verdade. Ela chega e fala assim, eu preciso de um livro de autoajuda, preciso de um livro sobre administração, um livro de economia. Mas nem sempre ela tem definido, eu quero o livro tal, do autor tal, e vai falar sobre isso. Não, a grande maioria ela não sabe. Então o cliente, de uma maneira geral, ele nem sabe o que ele precisa. Às vezes, o que acontece? Você já definiu para ele o que ele vai comprar a princípio. Então deixa ele falar, escuta. A partir do momento que ele for te transmitindo essa informação do que ele precisa, você vai entender o cenário e você vai montar um produto para ele do que ele precisa. É verdade. Ou seja, é uma possibilidade de você agregar outro serviço, mais outro serviço e outro serviço. Na verdade, ele veio para poder fazer com você uma cotação de preço de um único projeto, você acaba vendendo 4, 5 para ele. Então essa é uma das mágicas da área comercial, que você tem que estar bastante ligado com relação a isso aí. O seu cliente ele tem que olhar para você e ver você como a solução do que ele precisa. Ou seja, poxa, mas eu não faço tal projeto, por exemplo. Gente, se você tem capacidade de fazer, não fale para ele que você não faz, ainda que você não tenha feito nunca aquela especificidade de projeto, de obra, enfim, não fale isso para ele, porque isso te dá uma credibilidade muito ruim. Se você sabe que você pode fazer, ainda que não tenha feito, venda o serviço para ele e depois se vira nos 30 para conseguir fazer, porque vale a pena fechar, porque se você já der um não para ele na primeira conversa, ele vai procurar quem resolva o problema dele, entendeu? Então isso é muito importante. Isso. E 2 pontos também bastante importantes que eu quero falar agora é sobre a questão do posicionamento e a questão da autoridade. Quando você está numa reunião e você é o profissional, o que acontece? Ele vai ver em você uma pessoa capacitada para atendê-lo ou não. Né? Isso a gente chama de autoridade, que é importante. E a questão do posicionamento também. Eu acho que não tem nada melhor, tenho certeza disso, de que no momento que você iniciar uma conversa para você se apresentar para ele, mostra para ele o seu site. Mas eu não tenho site. Tenha um site de imediato.
se coloque nas redes sociais. Hoje o mundo está aí, todo mundo está vendo as coisas acontecerem. Então se você hoje não tem um site, comercialmente você precisa de repensar esses processos. Já deveria ter pensado isso, mas agora é o momento. Então crie o seu site, crie o seu local na internet. Então se posicione, né? E uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, isso já tem alguns anos, mas ela virou para mim e falou assim, mas para que você tem site? Gente, site é uma ferramenta fantástica. A gente, quando está em reunião com nossos clientes, a gente senta, a gente abre. Nela, a gente mostra a nossa carteira de clientes, a gente mostra o nosso portfólio de projetos. É uma ferramenta fantástica de captar do seu cliente, ter autoridade, te ver como uma autoridade. Ele tem que te ver como diferente das outras pessoas que, vamos chamar assim, que não aparecem, que não tem destaque. Então, se você já tem um site, você já está nas redes, isso é um destaque fantástico. E pense outra coisa, a gente está falando de autoridade. O cliente vê em você uma autoridade em quem ele pode confiar para poder entregar, enfim, um serviço para ser feito. Sim. Olha só, se você apresenta para ele o seu portfólio, olha, eu já fiz esse projeto, já fiz isso, executei essa obra, já fiz isso, e depois você apresenta para ele também não só o seu portfólio, mas você apresenta também os clientes que você atendeu. Olha, eu já atendi a empresa X, a empresa Y, a empresa Z. Isso dá para o cliente uma tranquilidade de falar assim, olha, eu estou, na verdade, passando serviço para um pessoal que, de fato, sabe o que está fazendo. Tem experiência, isso, tem experiência. Experiência é algo muito importante para o seu cliente. Dá para ele o quê? É tranquilidade. Saber que está contratando alguém que consegue, de fato, entregar o que ele precisa. Sim. Muito importante isso. E outra coisa, gente, cuidado com o que você fala na sua reunião. Às vezes uma palavrinha pode mudar todo o cenário da sua venda. Vou dar um exemplo. Esses tempos atrás eu estava procurando um serviço odontológico para os meus filhos. Na verdade é para usar aparelho, né? Eles são pequenos ainda, então seria a ortopedia. E o dentista é muito bom, muito bacana, e ele soube me vender o serviço dele. Ele explicou em cima do tratamento, o que seria feito, Foi um tempão, né, Flávio, de reunião, onde ele explicou direitinho todos os detalhes que eles precisavam dos nossos filhos. Só que no meio da conversa ele usou uma chave ali, assim, que deixou a gente meio balançado. Ele virou e falou assim, qualquer criança que aparecer aqui no meu consultório, eu vou achar defeito nela para arrumar. Isso foi meio que uma bomba, né? Foi. Eu olhei e falei assim, bom, então para que eu vou contratar esse cara se qualquer pessoa que aparecer aqui vai ter um problema ortodôntico? Talvez isso seja até um fato, porque todas as pessoas podem ter um desvio. Eu acredito até que seja isso de fato. Mas o grande problema é que a coisa colocada na forma errada, no momento errado, isso é terrível. Ele não me fez ser especial, ele não fez com que nossos filhos tenham um problema especial para ser resolvido, porque eu estava procurando o problema dos meus filhos. Ele generalizou, deu a sensação que ele, tipo assim, eu quero vender para qualquer um, então eu vou arrumar problema em qualquer criança. Isso. Essa sensação que naquela pequena frase que ele utilizou, deu essa sensação, sabe? Verdade. E outra coisa, eu queria também falar sobre preço aqui. É algo muito importante, mas sobre preço a gente vai ficar aqui mais meia hora falando sobre isso. E eu vou até te propor o seguinte, vamos gravar um outro vídeo falando especificamente sobre preço, né? Sim. Mas eu só quero te dar rapidamente uma noção de que, para que você entenda o que a gente vai falar depois sobre isso. Nunca tenha medo de passar o preço. Torne esse momento de passar o preço o momento mais agradável possível. Sim. Eu até brinco com os clientes com relação ao preço. Eu vou te contar algumas histórias posterior, né? Verdade, verdade. O preço ele tem que ser a cerejinha do bolo da sua conversa. A hora mais agradável da conversa. É isso aí. A gente vai gravar um vídeo específico para vocês. Não deixa de assistir não, tá bom? Inscreve no nosso canal. Siga-nos no Instagram e no Facebook. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.